texto da Bíblia que se encontra no livro do evangelista São Lucas, no capítulo 19 e o versículo 18. Capítulo 18 e o versículo 18. Lucas, capítulo 18 e o versículo 18, que diz assim: um certo governante perguntou-lhe, dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue. Queridos irmãos, senhoras e senhores, nós vemos aqui um relato bíblico que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou registrado aqui no evangelho que ele escreveu, para que nós pudéssemos entender qual o propósito e qual os projetos de Deus para a nossa vida. Aqui, diante do texto sagrado, quando Jesus estava descendo para Jerusalém, ou seja, entre a Galileia e a Judéia, de repente aparece esse homem, os evangelistas como Mateus e Marcos dizem um jovem rico, Mateus diz um jovem, ou um mancebo de qualidade, dependendo da tradução. Aqui na tradução King James, ele diz um governante. Esse homem era um homem de posição, era uma pessoa que era bem sucedida financeiramente, mas também era uma pessoa que havia sido educado, ou seja, nos mandamentos da lei do Senhor. Era um homem que conhecia os mandamentos da lei de Deus. E ele se aproxima de Jesus e ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, bem objetivo, Jesus disse àquele homem: por que me chamas bom? Bom é Deus. Jesus aqui, ele disse: bom é Deus. Aí Jesus faz uma pergunta àquele homem dizendo: você conhece os mandamentos? Prontamente aquele homem disse: sim, conheço desde a minha juventude. Desde a minha juventude. E Jesus Cristo disse, vou adiantar um pouco mais aqui, Jesus Cristo disse a ele: tudo bem, você conhece todos os mandamentos. Veja que ele disse aqui, o homem disse aqui, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ele conhecia muito bem a lei de Moisés, conhecia bem os mandamentos. Só que o Senhor Jesus Cristo falou uma coisa para ele que me chama muito a atenção. Um dos evangelistas, Marcos, propriamente Marcos, ele diz que Jesus o amou. Veja que coisa impressionante. Mas Jesus Cristo fala uma palavra que chamou-me muito a atenção. Quando eu estava meditando ontem na palavra do Senhor, Jesus Cristo disse: olha, ainda te falta uma coisa. Veja que como é tão impressionante a palavra de Deus. Jesus viu que aquele homem
ele era um conhecedor dos mandamentos, da lei de Moisés. E uma coisa que Jesus observou no homem é que ele havia falado que tinha guardado tudo aquilo. Mas acontece que guardar é uma coisa e colocar em prática é outra coisa. Foi por isso que Jesus Cristo disse, ainda te falta uma coisa. Mas que coisa faltaria para aquele homem obtivesse a salvação da sua alma? Que coisa era essa que faltava na vida desse homem? Uma das coisas que eu vi, que eu observei aqui, meus irmãos, foi que a única coisa que faltava para aquele homem obter a salvação da sua alma era a renúncia. Ele tinha que renunciar aquilo que estava tomando o lugar de Deus na sua vida. É tanto que Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Faltava o homem renunciar aquilo que estava tomando o lugar de Deus. Mas o que é a renúncia? Queridos, no contexto bíblico, renúncia significa abrir mão de algo, que é desejável para nós, aquilo que é desejável. Renunciar é você abrir mão dos seus desejos, abrir mão dos seus prazeres, abrir mão de tudo aquilo que massageia o seu ego. Mas o que massageava o ego desse homem aqui? As suas riquezas. Ele tinha que renunciar às suas riquezas. Aí você pode até me perguntar e dizer, mas irmão Moisés, ele tinha que dar toda a sua riqueza? Não, ali Jesus colocou o homem à prova para saber o que era que tinha dentro do seu coração, se Deus tinha prioridade na sua vida ou não, se a prioridade era Jesus ou não. Mas a Bíblia diz que o homem se entristeceu quando Jesus Cristo falou para ele, olha, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, venha, siga-me e você encontrará um tesouro no céu. Mas a Bíblia diz que aquele rapaz, aquele homem, ele ficou entristecido, ele se emudeceu, ele ficou mudo, palavra nenhuma ele proferiu. Depois que Jesus coloca ele em xeque, ele ficou calado e foi embora, não proferiu nenhum tipo de palavra. Ou seja, ele não queria renunciar às suas riquezas para ter um tesouro no céu. Queridos irmãos, senhoras e senhores, e o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus, ele disse o seguinte: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, venha, tome a sua cruz e siga-me. O segredo de seguir a Jesus e ter a salvação da sua alma é ter renúncia, é renunciar aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, aquilo que toma o lugar do Senhor na sua vida. Eu quero, meu querido irmão, minha querida irmã, trazer ao teu coração uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para a tua vida. A renúncia tem que ser, nós temos que renunciar, tirar de nós tudo aquilo que não convém a Deus, porque existe muitas coisas em nossa vida que
toma o lugar de Deus, mas isso nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão dos nossos prazeres, nós temos que abrir mão dos nossos deleites, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens e mulheres que estavam em alta posição, homens que estavam numa posição bem elevada, homens e mulheres bem sucedidos na sua geração, nos seus dias, mas que renunciaram para servir a Deus, para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos como exemplo Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele era um homem bem sucedido na sua terra, ele era um homem bem sucedido na sua nação. Abraão tinha tudo, seu pai era criador de deuses, era um sacerdote pagão, mas Abraão, queridos irmãos, ouviu o chamado de Deus na sua vida. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, saia da tua casa, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Vejam, queridos irmãos, que coisa tão impressionante. Abraão, ele trabalhava com seu pai na fabricação de deuses, na fabricação de ídolos, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, Abraão obedeceu. Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha, ele renunciou tudo aquilo que ele amava para seguir as orientações de Deus. E Deus lhe fez uma grande promessa. Deus disse: olha, e eu te farei pai de uma grande nação. Meus amados irmãos, quando nós renunciamos aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, nós recebemos de Deus grandes recompensas, porque não existe nada no mundo melhor do que o nosso Deus. Deus é melhor do que as riquezas, Deus é melhor do que o dinheiro, Deus é melhor do que o ouro e do que a prata. Deus é melhor de tudo aquilo que massageia o nosso ego, porque a Bíblia diz que Deus é dono da prata e do ouro, e Ele tem tudo para nos dar. É Deus quem nos consola, é Deus quem nos alegra, é Deus que cura as nossas enfermidades, como está escrito no Salmo 103 e o versículo 4, ele disse: é Deus, o salmista disse, é Deus quem perdoa todos os teus pecados e quem sara todas as tuas enfermidades. É Deus que promove tudo aquilo que satisfaz a nossa alma. Ele é o Deus da suficiência. Ele promove, providencia tudo para a nossa vida. Quero chamar a sua atenção. Quem sabe nessa manhã você está como aquele homem, aquele jovem rico, como os evangelistas trata ele, o homem rico, o jovem de qualidade. Quem sabe você se encontra na mesma situação dele, mas nessa manhã, nessa tarde, o Senhor Jesus Cristo olha para você e diz: ainda te falta uma coisa. Analise a sua vida diante de Deus, veja o que é que está faltando para que Deus seja o seu tudo. Tem muitas pessoas na terra que conhecem a palavra, tem muitas pessoas na terra que conhecem os mandamentos de Deus, tem muitas pessoas na terra que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não prioriza Deus. Tem alguma coisa dentro de si que afasta Deus da sua presença. Mas nessa tarde, nesse momento, eu quero chamar a tua atenção para essa palavra que Jesus Cristo disse: ainda te falta uma coisa. Olha o que é que falta para que Deus seja o seu tudo na sua vida. Faça como Ruth, minha irmã. Faça como Ruth, minha irmã, você que me escuta nessa tarde. Veja que coisa tão impressionante. Ruth estava na sua terra, havia casado com um dos filhos de Noemi e Elimeleque. Só que Noemi ficou viúva, Ruth também ficou viúva. Quando Noemi soube que em Jerusalém
Jerusalém havia fartura de pão, ela resolveu voltar para sua terra. Só que Ruth, ela resolveu renunciar toda a sua família, renunciar toda a sua parentela, renunciar tudo aquilo que ela constituiu e ir com Ruth para Jerusalém, para uma terra que ela não conhecia, não sabia nem como que era, uma terra que adorava-se um Deus santo, puro e verdadeiro. Ruth era adoradora de deuses moabita, e em Moabe existia tantos deuses, mas Ruth renunciou aos seus deuses, ela renunciou à sua família, ela renunciou aos seus pais, ela renunciou à sua terra natal, e ela foi para Jerusalém junto com Noemi. E Ruth, querido, por essa ação, por essa atitude que ela tomou, ela está na galeria na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, ainda te falta uma coisa, para que Deus seja o seu tudo. Muitas pessoas não recebem, muitas das vezes, os benefícios de Deus, porque não tem priorizado o nosso Deus. Mas nessa tarde, nesse momento, querido, Deus está tratando na tua alma, está trazendo ao teu coração, está trazendo à tua alma, que tem coisas dentro de você, que está tirando a presença de Deus da tua vida. Mas nessa tarde, analise, tome uma atitude e veja o que é que tem que ser tirado da sua vida, para que Deus possa operar grandiosamente. Jesus falou uma coisa tão linda para esse rapaz, uma coisa linda. Ele disse: olha, abra mão de todas as suas riquezas, dê aos pobres. Aquele homem era tão rico, pastor Robertinho, que ele não tinha generosidade, ele não tinha amor no seu coração. Quando Jesus mandou ele renunciar às suas riquezas e dar aos pobres, é porque ele não tinha amor dentro da sua alma. Ele era um homem rico, mas não ajudava os necessitados, não ajudava as pessoas mais pobres. Ele era egoísta. Aquele rapaz era egoísta e orgulhoso, mas Jesus quebrou naquele momento, quando ele disse: venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha, siga-me, e você terá um tesouro no céu. Glória ao nome de Jesus. O tesouro do céu o ladrão não rouba. Glória ao nome de Jesus. Quando nós ajuntamos tesouro no céu, a ferrugem não come, nem a traça corrói, porque lá no céu não entra impurezas e não tem impurezas. O orgulho lá no céu não chega nem perto, o egoísmo não chega nem perto do céu. Foi por isso que Jesus Cristo disse: abra mão de tudo isso e você terá um tesouro no céu. Você terá um tesouro no céu. Deus tem preparado para você. Deus tem um tesouro no céu preparado para você. Mas renuncie o seu erro, renuncie o seu orgulho, porque o orgulho não leva o homem a lugar algum. O orgulho não leva o homem a lugar algum. O apóstolo São Paulo, antes Saulo de Tarso, era orgulhoso, ele era prepotente. Saulo de Tarso era um matador de crente, era um homem que prendia os servos de Deus, aprisionava, batia, matava. Ele tinha um orgulho muito grande, mas quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O orgulho de Saulo foi quebrado naquele momento, porque ele entendeu que o Deus dos crentes é
todo-poderoso, muito maior do que as suas forças bélicas, do que as suas armas bélicas, muito maior do que as suas forças humanas. Deus bradou dos altos céus e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo de Tarso entendeu que ele era pó e cinza, porque ele caiu por terra naquele momento. Ele caiu por terra e ficou cego e disse: quem és, Senhor? Aí Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Querido, não permita que o orgulho, não permita que o egoísmo e a prepotência afaste você do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele jovem, ele era prepotente. Aquele jovem não quis se arrepender dos seus erros e perdeu uma grande oportunidade de se tornar discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar dizendo para você uma coisa: o arrependimento produz a salvação. Se ele tivesse se arrependido, ele teria sido salvo. Duas coisas importantíssimas para o homem ter a plenitude de Deus na sua vida: renúncia, arrependimento e conversão. Analise essa palavra, leia esse texto e medite nele, para você ver a bondade de Deus. Naquele momento, Jesus o amou e ele disse: filho, você quer ser perfeito? Venda tudo o que você tem, dê aos pobres, venha, siga-me e encontrarás um tesouro no céu. A maior felicidade do homem é ele saber que lá no céu ele tem um tesouro. A maior felicidade do homem é saber que lá no céu ele tem coisas esplêndidas e extraordinárias que Deus preparou para ele. Nessa manhã, eu te convido você a abrir mão dos seus desejos, a abrir mão das suas prioridades e colocar Jesus como a tua prioridade, como a sua primazia. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar para a glória do nome de Jesus. Ele vai curar as tuas enfermidades. Pastor Robertinho, tem pessoas que não recebem o milagre da cura de Deus, porque muitas das vezes a sua prioridade é um celular. A sua prioridade são as redes sociais. Passa mais tempo no celular do que simplesmente 5 minutos de devoção a Deus. Pessoas que priorizam um carro, priorizam os seus bens materiais. Não faça isso, pelo amor de Deus. Jesus, ele quer te curar, ele cura, ele sara. Jesus Cristo, ele promove a saúde, porque lá em Êxodo ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Jesus quer te curar, mas você tem que colocar ele como prioridade. Você tem que colocar Jesus como prioridade na sua vida, para que o milagre aconteça. Para que o milagre aconteça na sua vida, para que você possa também ter o perdão dos seus pecados, porque somente quem pode perdoar os nossos pecados é Jesus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, se não me falha a memória, o capítulo 6, não estou bem lembrado aqui, Paulo disse: ouvi-te em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Jesus queria salvar aquele homem
Jesus queria dar o melhor para aquele homem, tanto nessa vida como na vida eterna. Da mesma forma, Jesus quer te salvar hoje, meu irmão. Ele quer te salvar hoje, minha irmã. Ele quer mudar a história da sua vida hoje, para louvor e glória do seu nome. Renuncie aquilo que está tirando Deus da sua vida. Renuncie aquilo que está te afastando de Deus hoje da sua vida. Renuncie os prazeres. Deus não vai querer que você fique sem nada, não. É uma prova que Deus colocou aquele homem, uma prova para ver se ele, onde o amor dele estava, porque a Bíblia diz que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O tesouro dele estava na terra, aonde a traça rói, aonde a ferrugem come, aonde o ladrão rouba. Mas Jesus te ama e quer mudar a história da sua vida. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra tenha uma direção certa. Eu posso até pregado para uma pessoa, mas só que a Tua palavra diz, o Senhor diz lá em Isaías 55, que a Tua palavra não voltará vazia. Eu tenho certeza que haverá mudança de pensamentos e de atitudes. Depois que essas pessoas ouviram a Tua palavra, haverá uma mudança, Pai. E eu tenho certeza que também haverá mudança em todas as áreas da vida desse homem e dessa mulher. Pai, estenda as Tuas mãos sobre todos, em nome de Jesus, e abençoe grandemente para a glória do Teu nome. Abençoe também o pastor Robertinho nesse trabalho que é tão especial, de levar a Tua palavra distante, aonde nós não podemos ir. Pai, abençoe ele e a sua família em nome de Jesus. Abençoe todos, Pai, grandemente hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós temos culto ali na Assembleia de Deus, na rua Quinzinho da Cunha. Vá lá, vá ouvir uma palavra de Deus, porque Deus tem coisas novas e boas para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.